Olá pessoal, uma boa tarde. Estou aqui mais uma vez para iniciar mais uma aula de matemática. Então essa seria a nossa quarta aula do curso, né? E nessa aula nós iremos fazer a correção daquela atividade objetiva que eu deixei para vocês fazerem referente à segunda aula do curso. Então a segunda aula fica uma atividade objetiva, né? E a gente vai fazer a correção agora. A terceira aula deixou uma atividade que é para vocês enviar a foto na plataforma. Devido à dificuldade que alguns alunos tiveram de enviar a foto na plataforma, a gente prorrogou o tempo de entregar a atividade e então a gente vai fazer a correção dessa atividade na próxima semana, tá bem? Então, lembrando mais uma vez, esta aula é apenas a correção da atividade objetiva, aquela de marcar que vocês já fizeram. Então, começando a aula, a gente vai deixar uma frase aí para reflexão, né? A educação abre portas para a mente que jamais serão fechadas. Autor desconhecido. Vamos lá, resolução da primeira atividade na plataforma referente à aula 2. Vamos à primeira questão. Sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é 78.125, qual o resultado de 5 elevado a 8? Veja só, pessoal, lá na plataforma nós não temos as ferramentas matemáticas para escrever a potência certinho, né? Então é muito usado esse circunflexo para representar a potência. Então 5 elevado a 7, usado o circunflexo, é a mesma coisa do 5 e o 7 como expoente. Então 5 elevado a 7 é o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes. Então aqui está afirmando que esse resultado, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes, vai dar 78.125. E aí está perguntando qual é o valor do resultado de 5 elevado a 8. É fácil, né? Se 5 elevado a 7 é 78.125, basta pegar esse valor aqui e multiplicar por 5 mais uma vez. Já que aqui é 8, né? E lá é 7, aumentou mais 1, então multiplica por 5 mais uma vez. Então aqui nós temos as alternativas, né? E aqui eu fiz o cálculo, né? 78.125 multiplicado por 5. Então veja só, 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 2 é 10, com mais 2 é 12, sobe 1. 5 vezes 1 é 5, com mais 1 é 6. 5 vezes 8 é 40, sobe 4. E 5 vezes 7 é 35, com mais 4 que subiu, 39. Portanto, o número que deu 390.625. Observando aqui nas alternativas, verifica-se que é a alternativa B. Né? Então, a resposta aí da primeira questão é a alternativa B. Certo? Vamos prosseguir para a segunda questão. Essa atividade que eu fiz com vocês tem apenas 8 questões. É tranquilo, bem facinho, início para a gente continuar nosso curso, né? Vamos lá. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. E em cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Então aqui nós temos um probleminha simples, né, de multiplicação. 12 vezes 12 vezes 12. Como aqui o número são iguais, ou seja, a base é iguais, então nós temos uma potência, 12 elevado a 3. Então basta a gente multiplicar. Aqui nós temos as alternativas. Então 12 elevado a 3, ok? Que é 12 vezes 12 vezes 12. Fazendo aí a conta, vai dar 1.728. Eu fiz aqui a conta, né? 12 vezes 12 é 144. Aí vai ficar 144 vezes 12. Então vamos lá, ó. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1 é 2. Aí a gente coloca o maisinho aqui na primeira casa, né? E continua com 1. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. Somando, 8, 12, sobe 1, 7, 2 mais 4 é 6, com mais 1 é 7 e 1. Então vai dar 1.728. Olhando lá nas alternativas, verifica, né, que é a alternativa D. Então essa questão, a resposta é a letra D, certo? Vamos adiantar, terceira questão. Vamos lá. Aqui já temos uma expressãozinha envolvendo potências. Infelizmente, na plataforma, nós não podemos colocar
as ferramentas matemáticas direitinho, né? Então a gente utiliza esse símbolo aqui, pode complicar um pouco para vocês. Mas aqui, como eu estou dando a aula, eu estou explicando a vocês que isso aqui é potência, tá certo? Então 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2, tá, entre parênteses, tudo isso dividido por 3 elevado a 4 é igual a, ou seja, ele está pedindo para que a gente desenvolva essa expressão para encontrarmos como resultado uma das alternativas aqui embaixo. Então a gente tem o desenvolvimento aqui do lado, né? Aqui a gente já colocou na forma correta aqui, não que aqui não seja a forma correta, mas é essa forma mais usada, né? A gente utiliza isso muito usando o computador, que é esse símbolo aqui, mas a forma mais usada é essa aqui, ó, com o expoente pequenininho em cima, tá certo? Então, 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2, dividido por 3 elevado a 4. Então, aqui em cima, como é um produto de potências envolvendo a mesma base, nós conservamos a base, no caso, conserva-se a base 3 e soma-se os expoentes. Fica 6 mais negativo 2. Como o 6 é um número positivo e o 2 é um número negativo, e a gente está somando, então a gente vai conservar o sinal do maior, o do 6, e vai diminuir o maior pelo menor. 6 menos 2 é 4. Então, em cima aqui, ó, desenvolvendo aqui, utilizando a propriedade de potência do produto, das potências de mesma base, vai ficar 3 elevado a 4. Aí aqui no denominador, nós apenas copiamos, né? Mantemos aí o que estava no denominador. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4, como é o mesmo número, né? Que eu estou dividindo o mesmo número pelo mesmo número, e são diferentes de zero, lógico. Então o resultado é 1. Se nós quiséssemos utilizar a propriedade, nós poderíamos diminuir também. Ficava 4 menos 4, que vai dar 0. 3 elevado a 0 é 1 também. Sabemos que qualquer número elevado a 0 é 1, diferente do zero. Então, no caso, a alternativa que representa esse resultado, na questão 3, é a letra B. Resposta B. Continuando, vamos fazer agora a questão 4. Aí fala assim, ó, qual dos resultados a seguir é a solução da potência 10 elevado a menos 6? Observe que é uma potência de base 10, viu? Quando a potência é de base 10, nós temos um número decimal seguido de zero. No caso, aqui é simples porque vai ser a quantidade de casas decimais igual ao expoente. No caso, como é negativo, então vai ficar assim, ó, como é 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é a alternativa E. Então, este número aqui vai indicar quantos números aqui depois da vírgula vai estar. Lembrando que é negativo, viu? Então, vai ficar depois da vírgula para o lado direito, certo? Então, 0,000001, ou seja, 6. Então, nós temos aí a questão da letra E. A alternativa é a letra E da questão 4. É a resposta dessa questão. Vamos lá para a questão 5. A respeito das propriedades de potências, olha só, propriedades de potências, qual das seguintes alternativas está correta? Está correta. Então vamos lá, olha. Eu já deixei aqui marcado, né? Então a alternativa correta é essa, mas vamos ler todas, né, para a gente verificar realmente que essa é correta. No produto entre duas potências de mesmo expoente, ó, mesmo expoente, não é a mesma base não, mesmo expoente, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Falso. Aqui seria verdade se em vez dessa palavrinha expoente fosse mesmo a base. Então, como está mesmo expoente, isso aqui é falso. Na divisão entre duas potências de mesmo expoente, ó, conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. Então, isso aqui também é falso, porque só seria verdadeiro se essa palavrinha expoente fosse base. Essa propriedade aqui de subtrair os expoentes ou de somar os expoentes só é verdadeiro para produto ou divisão de potências de mesma base, não expoente. Então, essas duas questões aqui, a A e a B, são falsas. Vamos ver aqui que a D também vai ser falsa. Ó. Em uma potência de potência, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Falso. Nós não somamos os expoentes, nós multiplicamos os expoentes, tá certo? Então, nós vamos verificar a C. Se a C fosse falsa, seria a E, né? Mas a C vai ser verdadeira. Vamos lá, olha. Em uma potência de expoente negativo, a gente inverte a base, né? Inverte-se a base e troca-se o sinal do expoente. Então, é isso que a gente faz. Toda vez que nós tivermos uma potência em que o expoente, o númerozinho pequeno lá em cima, for negativo, a gente inverte a base, troca as posições do numerador com o denominador e o expoente ele se torna positivo.
Então, como a C é correta, a E não, falsa também. Vamos lá, questão certa, então é a letra C. Questão 6. Classifique as afirmações em verdadeiro ou falsas. Então, vamos lá, olha. Aqui nós temos a afirmação 1, afirmação 2, afirmação 3, afirmação 4, afirmação 5, afirmação 6. E aqui nós temos uma sequência de verdadeiro ou falso. Então, o que a gente vai fazer para responder essa questão? Nós vamos verificar cada uma das questões, né, dos pontos aqui, das afirmações, e verificar se é verdadeiro ou falso. E nós iremos marcar em qual das alternativas será a correta. Vamos lá. Afirmação 1. Todo número irracional é também um número real. Verdadeiro, ok? O real, o conjunto dos números reais, ele é formado pela união dos irracionais com os racionais. Então, lógico, todo número irracional também vai ser um número real. Então, aqui é verdadeira. Então, aqui nós já vamos descartar a questão B, né? Que está dizendo que a primeira é falsa, então não é. E a questão C, que está dizendo que a primeira é falsa também. Então, não é nem a B e nem a C. Então, falta a gente descartar as outras três, né? Nós temos aí a A, a D e a E. Vamos verificar a segunda, tá certo? Todo número racional é também um número real. Verdade. Como a gente disse, o conjunto dos números reais é formado pela união dos irracional com os racional. Logo, qualquer número racional também vai ser um número real. Logo, a 2 também é verdadeira. Então, aí a gente pode dizer que a D também é falsa. Então, está pela A e está pela E, que está dizendo que as duas é verdadeira, as duas primeiras. Então, vamos verificar a terceira, né? Todo número real é também um número racional. Falso. Por que é falso? Porque existem dos números reais, existem os irracionais. E nenhum número irracional é racional ao mesmo tempo. Logo, existem números reais que não são número racional. Logo, a terceira questão é falso. Tanto a A como a E manteve essa falsidade, tá vendo? Então, vamos ver a letra 4, a questão 4, né? A afirmação 4. Todo número real é também um número irracional. Falso também, da mesma forma. Existem números racionais que não são irracional. Falso também, as duas estão dizendo. Vamos ver agora que elas se contradizem aqui, tá vendo? Uma diz que é falso, outra que é verdadeiro. Vamos ver a 5. O número raiz quadrada de menos 1 é um número irracional. Falso. Falso. A raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Não é um número real. Vocês vão estudar lá no ensino médio um conjunto de números chamado números complexos, que vai dar significado a uma raiz de índice par a um número negativo, né? Isso aqui, esse número aqui, ele não é um número irracional, ele é um número complexo, né? Que vocês vão estudar em outro momento do curso. No ensino médio, vocês vão ter a oportunidade de estar estudando esse conjunto. Então, essa é falso. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos só verificar que a última também é verdadeira, né? O conjunto dos números reais é formado pela união dos conjuntos dos números racionais e irracionais. Foi o que a gente afirmou lá no começo. Então, verdade. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Vamos para a sétima questão, a penúltima. Vamos lá. A respeito do conjunto dos números reais, assinale a alternativa, olha só, incorreta. Incorreta. Já marquei ali para a gente observar, ó. Incorreta, viu? Vamos lá. Já está marcada correta, vamos lá. Na adição de números reais, dois números com sinais diferentes resulta em um número negativo. Olha só, isso é incorreto. Na adição de números reais, dois números com sinais diferentes resultam em um número negativo. Nem sempre. Às vezes nós temos uma adição de um número positivo com um número negativo, desde que o número positivo tenha um módulo maior. Então o resultado vai ficar positivo. Então isso aqui é falso. Então, como ele está dizendo que é incorreta, então é a alternativa B. Vamos verificar que as outras 4 alternativas são todas corretas, tá certo? Na adição de números reais, dois números com sinais iguais resultam em um número de mesmo sinal. Certo. Se eu estou somando dois números de mesmo sinal, então o resultado dessa soma terá o mesmo sinal dos dois números. Então, essa aqui é correta. Questão C. Na multiplicação de números reais, dois números com sinais iguais resultam em um número sempre positivo. Correto. Quando a gente multiplica dois números de mesmo sinal, o resultado é sempre um número positivo. Na questão D, na multiplicação de números reais, dois números com sinais diferentes resultam em um número negativo. Correto também. Na multiplicação de dois números de sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. Correto. Então, vamos ver só a E.
A adição entre dois números com sinais diferentes deve ser feita subtraindo esses números, correto, e conservar o sinal do maior. Então essa aqui também está correta, logo a única falsa, a única incorreta aí é a letra B. E a última questão, a respeito das propriedades dos números reais, qual das alternativas a seguir está incorreta? Então já marquei aqui a incorreta, né? Existem números reais que possuem dois ou mais elementos inversos, isso aqui é falso. Qualquer número real possui apenas um elemento inverso, né? Com exceção do zero, Então aqui está dizendo que números reais possuem dois ou mais, então é falso. Então todas as outras elas são verdadeiras. Olha só, o resultado de um produto de números reais não é alterado caso a ordem dos fatores seja modificada. Isso aqui a gente chama de propriedade comutativa. Tanto faz a ordem dos números que a gente multiplica, o resultado é sempre igual. O resultado de uma adição entre números... Então é verdadeira, viu, gente? A única incorreta é a D. O resultado de uma adição entre números reais não é alterado caso a ordem das parcelas seja modificada. É a mesma propriedade comutativa, mas aqui para a adição. Lá em cima é a propriedade comutativa para a multiplicação. Ou seja, a ordem aí não altera nem o produto e nem a soma, nem a adição. C. O produto em que os fatores são número real é uma soma de números reais, pode ser feita multiplicando o primeiro fator por cada parcela do segundo e somando-se com o resultado. Essa propriedade aqui é distributiva. Ela também é verdadeira, tá ok? Letra E. Para cada número real A, existe apenas um número real menos A, em que a soma vai dar zero. Aquela questão do elemento do inverso aditivo. O A mais o negativo A vai dar sempre igual a zero. 2 mais negativo 2 é zero, 3 mais negativo 3 é zero, 4 mais negativo 4 é zero. É o que a gente chama de inverso aditivo, né? É um número que somado com ele dá o elemento neutro, no caso o zero. Então nós temos apenas um inverso aditivo, que é o oposto, certo? Então é isso, pessoal. A gente fez a correção da atividade objetiva. Estou aguardando vocês me enviarem a foto da atividade de radicais, daquelas propriedades. Vocês me enviam a foto, mas na semana que vem a gente vai estar corrigindo aquela atividade. Desde já agradeço, um abraço a todos, fiquem com Deus.